Olá, em 3 meses de guerra, a Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia, 3 vezes mais do que controlava antes da invasão de 24 de fevereiro, mas está muito longe dos objetivos iniciais de derrubar o governo Volodymyr Zelensky e controlar toda a Ucrânia em uma semana. A Rússia tomou 2 cidades importantes, Kherson e Mariupol, no sul da Ucrânia, mas a Ucrânia contra-atacou e afastou os russos da sua capital, Kiev, e retomou Kharkov, a segunda maior cidade do país. A guerra foi um erro de cálculo estratégico catastrófico do ditador russo Vladimir Putin. O nacionalismo ucraniano está mais forte, assim como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A Suécia e a Finlândia abandonaram a neutralidade e a Alemanha se rearma. A Rússia se tornou mais dependente do que nunca da China. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas, cidades inteiras destruídas, arrasadas, vidas e famílias destroçadas. Mais de 14 milhões de ucranianos fugiram de casa. Eram 44 milhões de habitantes antes do início da guerra. Com a guerra na Ucrânia, o número de pessoas deslocadas e refugiadas no mundo passou de 100 milhões pela primeira vez na história. O prejuízo total passa de US$ 1 trilhão só na Ucrânia e a guerra parece distante do fim. O presidente Volodymyr Zelensky, que há uma semana falava em vencer a guerra militarmente, volta a se interessar por negociações e admite que o leste do país, foco da atual ofensiva russa, virou um inferno. Ele disse que a Rússia disparou 2.275 mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra. A gente diz que a Ucrânia está ganhando porque conseguiu resistir na defesa da soberania nacional diante de um inimigo muito mais poderoso e porque Putin não atingiu nenhum dos seus objetivos políticos, repetindo, derrubar Zelensky, tomar a Ucrânia, enfraquecer a OTAN e o Ocidente ficou muito mais dependente da China. Mas a Ucrânia perdeu dezenas de milhares de vidas. Morrem, em média, 100 soldados ucranianos por dia. O total de soldados mortos seria de pelo menos 15 mil de cada um dos lados. 30 mil ao todo, mais de um terço dos 44 milhões de ucranianos fugiram de casa, 8 milhões saíram do país e o produto interno bruto da Ucrânia deve cair pela metade, muito mais do que a Rússia, alvo de várias sanções econômicas internacionais. A Ucrânia acusa a Rússia de destruir ou danificar mais de 350 sítios históricos e culturais. É uma tentativa de destruir a identidade cultural do país. Um diplomata russo pediu demissão de um posto em Genebra. Boris Bondarev escreveu na carta de demissão: nunca tive tanta vergonha do meu país. Quem concebeu esta guerra quer apenas uma coisa: manter o poder para sempre, viver em palácios pomposos de mau gosto, andar em iates com tonelagem e custo iguais aos da Marinha Russa, gozar de um poder ilimitado, de total impunidade. Para conseguir isso, eles estão prontos a sacrificar quantas vidas forem necessárias. O ditador russo aposta numa guerra de atrito de médio e longo prazo para desgastar a Ucrânia. O Putin quer tomar as províncias de Donetsk e Lugansk, na região da bacia do rio Don, Donbás, e a costa do Mar Negro, que tornaria a Ucrânia um país amputado e economicamente manietado. Ao propor o reinício das negociações, Zelensky reage ao avanço da Rússia na região do Donbás, onde admite que a situação é infernal, mas rejeita ceder qualquer parte do território ucraniano, inclusive as regiões ocupadas antes do início da guerra, a Crimeia e cerca de 30% da região de Donbás. No momento, a Rússia tenta tomar Severodonetsk, o que daria controle total sobre a província de Lugansk. O primeiro-ministro fascistoide da Hungria, Viktor Orbán, aproveitou a guerra para decretar estado de emergência e suspender os direitos e garantias individuais. Orbán, aliado de Putin e de Bolsonaro, do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que esteve na Hungria depois de visitar Putin antes da guerra.
Orbán já tem problemas com a União Europeia, que o acusa de minar a independência do judiciário e a liberdade de imprensa, e por isso está segurando a ajuda aprovada pelo bloco para a recuperação econômica depois da pandemia. Ao participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger defendeu o reinício das negociações e concessões territoriais da Ucrânia para acabar com a guerra imediatamente. Kissinger advertiu que antagonizar a Rússia pode ter consequências desastrosas para a estabilidade da Europa a longo prazo. A guerra de Putin já acabou com a estabilidade ou já abalou significativamente a estabilidade da Europa. Aconteça o que acontecer, vai haver um clima de tensão permanente com a Rússia, pelo menos enquanto Putin estiver no poder no Kremlin. Claro que tudo pode ficar ainda muito pior se uma potência com armas nucleares se sentir acuada. No dia 18, há uma semana, a Suécia e a Finlândia pediram adesão à OTAN. Há 6 meses isso seria totalmente impensável. A social-democracia e a neutralidade eram parte da identidade nacional desses dois países. Tudo mudou com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Turquia se opõe, alegando que esses países nórdicos abrigam terroristas, está falando do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um partido curdo que luta pela autonomia ou pela independência do Kurdistão, que pegaria uma parte da Turquia, e também os seguidores de Fethullah Gülen, um ex-aliado do ditador turco Recep Tayyip Erdogan, que Erdogan acusa pela tentativa de golpe de 2016. Delegações da Suécia e da Finlândia chegam hoje a Ankara, a capital turca, para tentar negociar uma solução para este impasse. Quando o presidente finlandês Sauli Niinisto retelefonou para o ditador Vladimir Putin para anunciar a decisão, disse: "Você causou isso. Mudou a arquitetura de segurança na Europa. Olhe-se no espelho." A Rússia foi mudando o discurso diante da inevitabilidade da adesão da Finlândia e da Suécia. Primeiro-ministro do exterior Sergei Lavrov ameaçou com uma resposta tecno-militar. Depois, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Dmitry Medvedev, atual subsecretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, afirmou que a região do Mar Báltico deixaria de ser uma zona livre de armas nucleares. Por fim, Putin declarou que não tem problemas com a Finlândia e a Suécia, desde que esses países não instalem armamento da OTAN perto do território russo, que é praticamente inevitável. A Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia. É o país da OTAN com maior fronteira com a Rússia. Uma OTAN de 32 países vai atiçar o medo do cerco que caracteriza a Rússia, um país enorme, maior país do mundo, 2 vezes maior do que o Brasil, mas que não tem fronteiras naturais, o que torna aberto a invasões. Foi invadido pelos mongóis, pelos suecos, pela França napoleônica, por vários países depois da Revolução Comunista e pela Alemanha 2 vezes no século passado, nas 2 grandes guerras mundiais. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a América Latina tem na Cordilheira dos Andes e na Amazônia 2 grandes barreiras naturais difíceis de transpor. O Brasil ainda tem o Pantanal do Mato Grosso e a Bacia do Prata. O Pantanal faz parte da Bacia do Prata, formado pela cheia do Rio Paraguai, e são outras fronteiras naturais do Brasil. O Brasil avançou consideravelmente além da linha do Tratado de Tordesilhas, que passava por Belém e Laguna, especialmente durante o período do chamado domínio espanhol, a União Ibérica, de 1580 a 1640, quando o rei da Espanha herdou a coroa portuguesa. O Brasil de Tordesilhas tinha 1/3, mais ou menos, do tamanho que tem hoje. O Tratado de Madrid, de 1750, praticamente traçou as fronteiras que o país tem hoje, com exceção do Acre, conquistado depois de uma guerra com a Bolívia, em 1903, e do Rio Grande do Sul, onde a fronteira era incerta, foi incerta durante muito tempo. Só no Cone Sul, no que é hoje o sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, na Bacia do Prata, no Uruguai e na Argentina, houve conflito entre os impérios português e espanhol na América Latina. A adesão
da Finlândia e da Suécia muda o equilíbrio de forças para a OTAN na região nórdica da Europa, onde a Rússia aproveita o aquecimento global e o degelo da calota polar ártica para abrir novas rotas de navegação e ampliar suas atividades militares e a exploração dos recursos naturais da região, ao risco de uma nova Guerra Fria no Ártico. Kissinger recomenda negociações nos próximos 2 meses, antes que a situação fique ainda pior e potencialmente saia de controle. O ideal para ele seria voltar à situação anterior à guerra. A Ucrânia teria de reconhecer a Crimeia e parte do leste do país como territórios russos. Os críticos acreditam que esta proposta de Kissinger não agradaria nem a Ucrânia, que não quer ceder território nenhum, muito menos a Rússia, que ganharia muito pouco diante de suas pretensões. O problema aqui é que há uma divisão na Aliança Ocidental, a Alemanha, a França e a Itália. Querem um fim rápido para a guerra, quer dizer, há uma diferença de como e quando acabar, há uma diferença de posição entre como e quando acabar com a guerra. A Itália, a França e a Alemanha querem acabar logo com a guerra, que é mais ou menos a proposta, que é a proposta de Kissinger, mas o governo Joe Biden, os membros da OTAN na Europa Oriental, especialmente os países bálticos, que eram antigas repúblicas soviéticas, a Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia, querem deixar a Rússia sangrar e degradar a capacidade militar da Rússia. O ex-secretário de Estado norte-americano lembra que a Rússia é uma nação europeia há 400 anos. Como observou o embaixador brasileiro Marcos Azambuja, a Rússia já salvou a Europa de si mesma 2 vezes ao derrotar Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. A diferença é que agora o invasor é Putin. A Rússia expulsou 34 diplomatas franceses numa resposta atrasada à expulsão de espiões russos de outros países da Europa. Mas é um sinal de que as negociações, a via de negociações que o presidente Emmanuel Macron tentou abrir, não tem grande futuro. A Israel e a Turquia tentam mediar o fim da guerra. Essas negociações têm mais chance de avançar. No primeiro julgamento por crimes de guerra, na Ucrânia, um soldado russo foi condenado à prisão perpétua por matar um ciclista de 62 anos. Eu tinha dito aqui que ele tinha sido assassinado dentro do seu carro, mas não passava de bicicleta. Quando foi fuzilado, o soldado disse que temia que ele revelasse a posição em que as tropas russas estavam nos arredores de Kiev. A Procuradora-Geral da Ucrânia, identificou 5 soldados russos e 3 mercenários da empresa de segurança privada russa Wagner como responsáveis pelo sequestro e morte do prefeito de Motijin, uma pequena cidade nos arredores de Kiev. Apesar do impacto econômico da guerra, a União Europeia cresceu 0,3% no primeiro trimestre do ano. É pouco, mas é melhor do que nada, e pouco numa economia muito rica pode significar muito. A inflação está em 7,5% na zona do euro, em 8,3% nos Estados Unidos, em 9% no Reino Unido, e a expectativa é que chegue a 10% por causa dos planos de incentivo para evitar uma recessão durante a pandemia e pelos problemas nas cadeias de suprimento e de transportes agravados pela guerra, que afeta especialmente os preços de energia e dos alimentos. No Brasil, a inflação passa de 12%. A diferença é que os países ricos têm taxas de juros muito baixas, em torno de 1% ao ano ou menos, e o Brasil está com 12,75% ao ano, ou seja, o impacto recessivo desses aumentos de juros serão muito maiores aqui. A guerra está causando uma escassez de alimentos e energia e uma crise financeira com inflação alta, estagnação e alta de juros. Mais de 70 países têm dificuldades para honrar suas dívidas. O trigo subiu mais de 50% neste ano, o milho 32%, a soja 26%, o petróleo 46% e o gás natural mais de 100%.
O maior problema é a fome por causa da redução nas exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia, grandes exportadores mundiais de cereais. A fome está matando 1.800 pessoas por dia na região do Chifre da África, na Somália, na Etiópia e no Quênia, que sofrem com secas, além da inflação nos preços dos alimentos. A ONU alerta que uma crise mundial de alimentos pode durar 4 anos. O secretário-geral Antônio Guterres fez um apelo à Rússia para que levante o bloqueio aos portos ucranianos e deixe a Ucrânia exportar cereais e óleos vegetais que vários países precisam para escapar da fome. Com 20 milhões de toneladas de grão estocadas sem poder sair da Ucrânia, Putin usa a comida como arma de guerra. No Fórum Econômico Mundial de Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou a Rússia de reter as exportações de grãos como uma forma de chantagem para provocar aumento de preços e só vender em troca de apoio político. Putin transformou a comida numa arma de guerra. Moscou exige que os Estados Unidos e aliados suspendam as sanções à Rússia para permitir as exportações de grãos da Ucrânia. Ontem admitiu deixar sair da Ucrânia navios de alguns países. A Ucrânia acusa a Rússia de roubar seus estoques de grãos. Se a safra não for escoada, não haverá como armazenar a próxima e todas as atividades econômicas da Ucrânia estão paralisadas ou abaladas pela guerra, inclusive a plantação das próximas safras. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, deve reforçar hoje as sanções econômicas à Rússia, anunciando medidas para confiscar bens e ativos russos, empresas, mansões, carrões, iates e aplicações financeiras dos magnatas russos. O dinheiro seria usado na reconstrução da Ucrânia. Durante a reunião do Fórum de Davos, a ONG Oxfam, o Comitê de Oxford para o Alívio da Fome, divulgou o documento revelando que o mundo tem 573 novos bilionários desde 2020 e que a cada 30 horas surge um novo bilionário no mundo. Os 2.668 bilionários têm hoje 14%, quase 14% da riqueza da Terra, num total de mais de 60 trilhões de reais, quase 3 vezes mais do que tinham no ano 2000. É hora de acabar com os paraísos fiscais e de taxar as grandes fortunas. Os homens de Davos, os grandes empresários e financistas, não são mais os senhores do universo, falam até numa desglobalização com a volta do militarismo e dos conflitos geopolíticos. É claro que a globalização econômica não vai acabar, mas as regras do jogo estão mudando. Por fim, na primeira viagem à Ásia para articular alianças, sobretudo com o Japão, Austrália, Índia e Coreia do Sul, para contrabalançar o crescente poderio da China, o presidente Joe Biden cometeu mais uma de suas notórias gafes, ou não. Disse que, ao contrário do que acontece na Ucrânia, onde os Estados Unidos não se envolvem diretamente na guerra, se a China invadir Taiwan, que o regime comunista considera uma província rebelde, os Estados Unidos iriam à guerra contra a China. Em seguida, Biden explicou que os Estados Unidos apoiam uma política de que só existe uma China, a República Popular da China, dominada pelo Partido Comunista. Biden só não aceitaria o uso da força. Biden, os Estados Unidos e os seus aliados só não aceitariam o uso da força para reintegrar Taiwan. Ao dizer isso, Biden abandona a chamada ambiguidade estratégica, que significa deixar o inimigo em potencial em dúvida, tendo que adivinhar suas reais intenções. Mas talvez seja um alerta ao ditador Vladimir Putin, se não for uma gafe, para que ele evite cometer um erro de cálculo estratégico como o de Vladimir Putin. Se a China invadir Taiwan, como ameaça Xi Jinping, a dúvida é se os Estados Unidos dariam apoio militar, como estão fazendo agora na Ucrânia, ou entrariam diretamente em combate. Biden deixou claro o que está sendo chamado de clareza estratégica, que iria à guerra. Cabe lembrar que houve uma guerra entre Estados Unidos e China dentro da Guerra da Coreia nos anos 50, quando os Estados Unidos tentaram reunificar a Península Coreana, depois de rechaçar a ofensiva inicial da Coreia do Norte. O 4º Exército da China, sob comando de Lin Biao,
um líder comunista que morreu durante a Revolução Cultural. O Quarto Exército da China cruzou o rio Yalu em setembro de 1950 e conseguiu empurrar as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos para o sul do paralelo 38 graus norte, restaurando o status quo, a situação anterior à guerra. Nunca mais os dois países, hoje duas superpotências, entraram em guerra. A gafe de Biden empurra a China para o lado da Rússia e torna o mundo mais perigoso. A China e a Rússia realizaram manobras militares conjuntas no nordeste da Ásia durante a visita de Biden ao Japão, com bombardeiros estratégicos capazes de disparar armas nucleares sobrevoando o mar do Japão. É um sinal dos tempos que estão por vir. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.